Um bom dia a todos, um bom domingo. Muito feliz de estar aqui mais uma vez, podendo falar da palavra de Deus. Ontem meu pai colocou essa missão em minhas mãos e, como eu sempre digo, eu nunca recuso aquilo que Deus quer usar a minha vida, então eu nunca falo não. Eu sempre digo sim, porque quando Deus quer usar, a gente é instrumento e tem que deixar Deus agir e trabalhar da melhor forma. Peço que vocês abram a Bíblia de vocês em Salmos 92. Nada melhor falar desse tema nesse começo desse ano aqui, quer dizer, no final desse ano. Espero que todos achem. Se vocês não acharem, o pessoal vai colocar no telão aí. É bem curtinho, mas diz assim: ó Senhor Deus, como é bom te dar graça, como é bom cantar hinos em tua honra, ó Altíssimo. Como é bom anunciar de manhã o teu amor e de noite a tua fidelidade, com música de uma harpa, de 10 cordas e som da lira. Ó Senhor Deus, os teus feitos poderosos me tornam felizes. Eu canto de alegria pelas coisas que fazes. Só até aqui. Nessa manhã eu quero falar um pouco sobre o tema sobre gratidão. Porque a gente viveu um ano onde passou, são 12 meses aí, a gente já está indo para o finalzinho do ano, chegando quase Natal. E uma coisa que a gente esquece muito de falar é sobre a gratidão. Porque se você deve ser grato a Deus, porque hoje você tem vida, você está aqui hoje. Durante esse ano, você enfrentou diversas batalhas, diversas lutas, diversos problemas. Mas só que Deus te deu força para você enfrentar todos eles e estar aqui nesta manhã, podendo adorar a Ele mais uma vez. Porque se a gente pegar durante esse ano, tem pessoas que começaram este ano, mas não terminaram este ano, ou não vão terminar ainda este ano, porque o seu tempo vai se encerrar ou já se encerrou. Mas você está aqui hoje, nesta manhã, podendo adorar ao Senhor, poder engrandecer o nome dEle, poder adorar a Ele. Você tem o direito de estar aqui hoje. E uma das coisas que me chamou a atenção, enquanto eu lia essa palavra, enquanto eu meditava pela manhã sobre ela, é como Deus tem sido tão bom conosco desde o começo, e a gente esquece de fazer algo simples, que é simplesmente agradecer a Deus por algo que Ele tem feito todos os dias por nós. Porque Deus tem nos dado vida, Deus tem nos alimentado todos os dias, Deus não tem deixado faltar nada na nossa mesa, Deus tem suprido as nossas necessidades, e o nosso dia a dia acaba fazendo com que a gente não agradeça a Deus da forma que Ele merece. Às vezes a gente só chega em casa e fala: Senhor, obrigado por esse dia, amém, e a gente vai dormir. Mas só que quando a gente aprende a ser grato, a gente aprende o que é ter gratidão, a gente entende que a nossa vida prospera, a nossa vida vai para frente. E como é bom a gente engrandecer ao nome do Senhor, agradecer a Ele por todas as coisas que Ele faz, pois todos os dias Ele tem nos dado segurança, Ele tem nos dado um amor, Ele tem nos dado prosperidade, paz, Ele nos tem concedido força para a gente caminhar todos os dias. E como seria bom se todas as pessoas entendessem como é ser grato, como a gente agradecer por tudo que Deus faz. Porque eu tenho certeza que quantas vezes você estava passando por algo, alguma dificuldade, e Deus usou a vida de uma pessoa para ir lá e abençoar a sua vida. Só que a gente fala obrigado, agradece naquele momento, a gente fala: nossa, que legal, ganhei aquilo, Deus me abençoou. Só que quando a gente recebe uma bênção, quando a gente tem uma condição para abençoar outra pessoa, a gente esquece. A gente fala: tudo bem, ela me ajudou lá atrás, mas tudo bem, deixa, já foi. Mas uma coisa que a gente aprende com Deus é que por mais que Deus nos abençoe hoje, Ele vai nos continuar nos abençoando amanhã, depois de amanhã, outros os dias, Ele vai continuar nos abençoando. Mas só que quando Ele nos abençoa, a gente esquece de fazer algo que é abençoar Ele de volta. A gente esquece de dar ou agradecer a Deus por algo que Ele fez na nossa vida. Um exemplo: você tem um emprego e vai chegar no final do ano, agora você vai receber seu 13º.
Mas só que a metade do povo faz, ele pega o 13º e não agradece a Deus pelo aquilo que ele ganhou. Não, eu vou gastar, vou fazer todas as coisas, eu vou gastar em outras coisas. Mas só que uma coisa que eu aprendi com os meus pais, com os meus avós, e uma coisa que eu sempre pratico é: tudo que Deus me dá, eu entrego daquilo que é dele e mais um pouco. Aí você fala, mas por que disso? Porque eu estou sendo grato, porque Deus me abençoou mais um mês. Porque mais um mês Deus me deu condição de eu estar trabalhando na empresa onde eu trabalho. Deus me abençoou para mais um dia eu estar ali naquele lugar. E Ele continua me abençoando. E você acha que eu vou pegar aquilo que Deus me deu, eu vou reter para mim e não vou dar nada, nem agradecer a Ele porque Ele fez? Eu vou agradecer a Ele de todas as formas. Eu vou pegar e vou retribuir a minha gratidão. Porque eu tenho certeza que se alguém te abençoa, eu acho e eu tenho certeza que você vai lá e abençoa aquela pessoa de volta quando você tem condição. Porque é isso que a gente deve fazer. Porque se a gente pegar na palavra de Deus aqui, a gente pegar os leprosos que chegaram em Jesus e falaram: Jesus, eu preciso de um milagre, eu preciso ser curado da lepra. Jesus, ele orou pelos 10. Mas o que aconteceu? Se você pegar na história, na palavra, Jesus pega, manda eles ir para o caminho, ora por eles, eles vão no caminho, chega no meio do caminho, eles são curados. Mas só que 9, eles saem correndo para comemorar. Mas só que teve um que falou: teve um que me abençoou, eu vou lá voltar para agradecer a Ele. É isso que falta em nossas vidas. Às vezes a gente está pegando e não está agradecendo a Deus que está nos abençoando todos os dias. Deus tem nos dado condições todos os dias, nos abençoado, e quando Ele nos abençoa, a primeira coisa que a gente faz é ir gastar com alguma coisa que nos beneficia, mas a gente esquece de agradecer a Ele. Se Deus nos abençoa, colocar um exemplo, se Deus nos dá condição financeira para comprar um carro, a gente compra o carro e a gente não vem mais para a igreja. Aí você fala: mas por que disso que você está falando disso? Porque é uma coisa que a gente tem vivido todos esses tempos aqui no meio cristão. A gente tem vivido isso, que as pessoas acham que Deus é uma troca, eu dou e eu tenho que receber em dobro. Eles acham que é igual o casa de aposta, que eu aposto que eu vou ganhar alguma coisa e se eu ganhar, acertar aquele resultado, eu ganho em dobro. Mas Deus não é dessa forma. Porque por mais que muitas vezes a gente não deixe de agradecer a Ele, de fazer coisas simples, simplesmente agradecer a Deus, Ele continua nos abençoando. Porque se a gente pegar pessoas hoje que você abençoou e elas não voltaram para te abençoar mais, e a gente entende que isso é um padrão da sociedade. Hoje as pessoas, se você abençoa ela no momento de crise, quando ela estiver no momento de bonança, ela vai olhar para você e vai esquecer de tudo que aconteceu. Porque é isso que o mundo está vivendo. Quando você está embaixo, você precisa de ajuda, mas quando você está em cima, você esquece daqueles que te ajudaram no começo. É assim que a gente vive na nossa sociedade. Mas só que quando a gente entende o poder da gratidão, de agradecer a Deus pelas coisas que Ele tem feito, a gente começa a enxergar coisas que o mundo não entende. Porque se você ler na palavra de Deus, em Salmos 92, no versículo 6 e 7, diz assim: aqui está uma coisa que o tolo não entende e o ignorante não pode compreender. Os que praticam más ações crescem como a erva, e os perversos podem prosperar, porém eles serão completamente destruídos. Eles podem avançar, eles podem crescer, mas vai chegar um tempo que eles vão ser destruídos. É diferente de nós que somos cristãos, que entendem o poder da gratidão, que entrega, faz, é grato com o Senhor, é grato com aquilo que Deus faz na nossa vida e prospera. Se a gente olhar no começo do mundo, o homem tem sido ingrato com Deus desde o princípio, porque Deus criou os céus, Deus criou a terra, Deus criou os animais, Deus criou tudo para o homem, e Deus deu uma ordem, falou assim: não coma desse fruto. Mas o que acontece? Deus diz uma coisa e o homem foi lá e fez outra. Ele errou, ele comeu do fruto, foi expulso do paraíso. Aí Deus vai lá e continua com eles, junto deles, abençoando eles. Vai passando tempos e tempos, o mundo vai errando, as pessoas vão errando, vai errando. Deus vai lá, manda o dilúvio de novo, manda o dilúvio, limpa a terra, e o homem continua errando novamente. Chega em Cristo, Jesus paga todos os nossos erros, nossos pecados, as nossas falhas,
e o mundo continua errando de novo. Mas mesmo assim, o homem e a humanidade errando todo o tempo com ele não deixou em nenhum momento de continuar abençoando as nossas vidas. Ele não olhou para os erros daquilo que cometemos e falou assim: não vou abençoar mais a vida de vocês, porque se a gente olhar, a gente não merece ser abençoado. Se a gente olhar para nós, como que a gente faz, como a gente é pecador, a gente não merece. Mas sabe por que a gente é abençoado? Pela misericórdia e a graça de Deus em nossas vidas. E mesmo assim, Deus nos dando graça, misericórdia, a gente esquece de fazer algo, que é agradecer a Ele. A gente esquece de simplesmente falar: Senhor, obrigado. Quantas vezes Deus te abençoou e caiu no nosso esquecimento daquilo que Deus fez, e a gente passou o nosso tempo e a gente esqueceu de agradecer a Deus por algo que Ele fez em nossa vida. É porque às vezes a gente não vê, mas se Deus abrisse os nossos olhos para enxergar tantos livramentos que Deus nos deu no nosso dia a dia, quantas coisas Deus nos livra da morte, das pessoas más que querem cruzar o nosso caminho. Às vezes você não viu, mas alguém ia te roubar, mas Deus foi lá e mudou a direção para você não ir pelo aquele caminho e ir por outro, para Ele te proteger. Mas às vezes a gente vai, levanta da nossa cama, a gente vai trabalhar, faz todas as coisas no nosso trabalho, volta para nossa casa e na hora de dormir a gente esquece de falar: Senhor, obrigado por este dia. A gente esquece de falar: Senhor, eu te agradeço por mais um dia eu ter vida, por mais um dia eu andar, por mais um dia eu caminhar. Só que Deus, Ele nos dá uma oportunidade todos os dias de a gente ser grato por aquilo que Ele tem feito em nossas vidas. Porque se a gente lê em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, diz assim: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Aí você pode perguntar: mas por que desse versículo? Por que disso? Porque neste ano, eu posso dizer que na vida de um ser humano comum, a gente vive igual uma montanha russa. Uma hora a gente está em cima, uma hora a gente está embaixo. As nossas emoções é da mesma forma. Uma hora nós está feliz, outra hora a gente está triste. Uma hora a gente está mais ou menos, outra hora a gente se alegra de novo, fica triste. E nesses 12 meses, eu tenho certeza que esse ano não foi só de felicidade para nós aqui esse ano. Eu tenho certeza que chegou algum momento que teve uma preocupação, uma ansiedade, algum medo de não pagar alguma conta, ou de alguma coisa que aconteceu no meio da sua família, na sua vida, uma doença, algo. E você ficou preocupado, você ficou com medo. Mas só que uma das coisas que é mais difícil você fazer é você dar graça ao Senhor no momento de dificuldade. É difícil você chegar no momento de tristeza, de angústia, e você falar: Senhor, obrigado por esse prova que eu estou passando, esse deserto que eu estou. Porque ninguém quer agradecer ao Senhor quando está passando numa prova. Você só quer agradecer ao Senhor quando está tudo bem com a sua vida, quando você tem dinheiro no seu bolso, quando a sua família está em um período estável, quando as suas emoções estão ok. É fácil a gente agradecer a Deus num momento fácil, mas agora é difícil agradecer a Deus num momento onde a dificuldade está batendo na nossa porta. Quando o problema está vindo lá batendo forte, a gente não sabe o que fazer. E a gente começa a reclamar, falar: Deus, mas eu te sirvo, eu te adoro, eu faço isso, eu faço aquilo outro. E Deus já escutou isso tantas vezes quando você estava passando num momento difícil, mas Deus nunca escutou de você: Senhor, obrigado por este momento, porque eu estou aprendendo. É muito difícil a gente falar isso como cristão, mas só que se a gente prestar atenção na palavra de Deus, e a gente vê, quando homens estavam sendo açoitados, quando eles estavam sendo presos por causa do nome de Cristo, sabe o que eles estavam fazendo? Eles estavam agradecendo a Deus, eles estavam louvando a Deus, porque eles estavam sendo açoitados. Por quê? Porque eles sabiam que no final da sua trajetória, no final da sua vida, eles teriam algo que as pessoas que não sofreram isso, não teve isso, não teriam depois. Não iam conhecer aquilo que Deus tinha preparado lá no final. Às vezes a gente olha para nossas emoções no momento e fala assim: eu não vou servir mais a Deus porque eu tenho passado por luta. Mas em nenhum momento, quando você aceitou Jesus, Deus falou que você não ia deixar de enfrentar lutas. Em nenhum momento Deus falou assim: não, você vai se converter e a sua vida vai se transformar como se fosse um milionário, não passa por problema. Mas não existe isso. Na nossa vida existem problemas, existem dificuldades. E se você pegar um milionário, um bilionário, pessoas que têm dinheiro, eles têm problema sim. Porque quanto mais dinheiro, mais responsabilidade. Às vezes você ganhando um salário que você tem ganhado hoje, você tem reclamado das dificuldades que você tem enfrentado.
Aí você fala, não, mas uma pessoa que tem dinheiro, ela não passa por esses problemas. Você está enganado. Porque quanto mais dinheiro, mais responsabilidade, mais cuidado você tem que ter com o seu dinheiro. E às vezes, quando as pessoas que não estão preparadas para receber algo grande, elas acabam morrendo. É a mesma coisa com nós. Por que Deus não chega hoje e nos dá o número da Mega Sena para a gente ganhar lá? Porque se você olhar, e se você ganhar na Mega Sena hoje, a primeira coisa que vão querer fazer é querer te matar, para levar o seu dinheiro embora. A primeira coisa quando você ganhar na Mega Sena, sabe o que você vai ter que fazer? Você vai ter que mudar onde você está morando hoje, você vai ter que morar em algum lugar que ninguém te conhece. Se você ganhar hoje o dinheiro que você tem, que você vai para algum lugar, você vai deixar um exemplo, você vai ter que deixar a sua família, que às vezes está por aqui, ou você vai ter que fazer alguma coisa que vai ter que deixar o seu ambiente. Porque as pessoas que ficam no mesmo lugar, uma hora vai saber que você ganhou algum dinheiro. E é assim que acontece na nossa vida. Às vezes as pessoas acham que a gente ganhar dinheiro é porque a gente vai prosperar muito, que a gente vai crescer muito. E a gente acha que dinheiro vai trazer algo bom para nós. Mas só que quando Deus às vezes está te provando, é para Ele te mostrar que Ele não te colocou naquele lugar, porque Ele sabe do que tem lá na frente, o que você vai enfrentar lá na frente. Às vezes você fala assim, Senhor, eu quero muito dinheiro. Mas só que quando Deus te coloca primeiro na prova, aí você fala, não, Senhor, mas eu pedi dinheiro. Ué, mas Deus tem que te provar primeiro, para ver se você tem condição de chegar lá. Às vezes Deus te coloca numa situação que Ele está te provando para ver como é que vai ser o seu comportamento. Ou Ele está te preparando para quando você chegar lá na frente, você ver, para Ele te mostrar que quando chegar lá na frente você já está pronto. É igual numa empresa. Se o seu chefe não coloca você em funções pequenas primeiramente para você desenvolver, como é que você vai querer ser um chefe se você nunca passou por aquilo? Como é que você vai querer chegar lá na frente e falar assim, não, eu vou ser um chefe, eu vou mandar, eu vou fazer, se você não conhece? Eu tive um chefe que ele sabia tudo teoricamente, mas na prática ele não sabia nada. E ele queria mandar tudo teoricamente, mas na prática ele não sabia nada. E mudou alguma coisa? Não, porque ele continuou sendo um chefe ruim. Porque ele achava que na cabeça dele era tudo certo e todo mundo era errado. E o que aconteceu? Passou o tempo, nós ficamos e ele foi embora. E é assim que acontece nas nossas vidas. Quando Deus nos coloca numa situação difícil, é para nos provar e nos mostrar que Ele quer fazer algo na nossa vida. Se a gente pegar Jó aqui, colocar a história de Jó aqui no dia de hoje, Deus chegar e tirar tudo de você, arrancar família, dinheiro, tudo. A primeira coisa que normalmente uma pessoa faria era virar as costas para Deus e falar, Senhor, eu não quero mais te servir porque o Senhor tirou tudo que eu tenho. Aí você fala assim, mas aquela época o diabo não trabalhava tanto. Você está enganado. Porque daquele mesmo jeito que Deus tirou tudo de Jó, eu tenho certeza que o diabo vinha no ouvido de Jó e falava assim, Jó, Deus tirou tudo que você tem, cara. Será que Deus te ama mesmo? Será que Deus ia matar toda a sua família? Será que Deus te ama? Um Deus tão ruim desse jeito? E a mesma coisa que o diabo fez com Jesus, falou, Jesus, abandona isso aí, o que você quiser aqui, o que você olhar eu posso te entregar, eu posso te dar. Você acha que o diabo não fez isso? Ele faz isso com as nossas vidas. Às vezes chega lá, você está pedindo uma promoção para Deus, uma promoção, aí chega uma promoção para você e fala assim, só que você tem que trabalhar à noite. E aí, você ia ou não? Porque às vezes, nem tudo é de Deus. Nem tudo Deus vai mandar. Às vezes o diabo vai escutar a conversa que você está tendo com Deus e vai falar assim, opa, eu preciso impedir, eu preciso trabalhar nesse aí, calma aí, vamos lá, vamos ver. Quantas propostas já teve para você trabalhar à noite, chegar lá, não, vou trabalhar à noite, não, é da hora trabalhar à noite, eu vou ganhar mais. Só que você trabalha, você é promovido, você trabalha à noite, parece que o seu dinheiro continua a mesma coisa quando você continuava trabalhando no emprego, no outro tipo de emprego. Porque o que prospera não é o nosso dinheiro que faz a gente prosperar, o que prospera é o Deus que a gente serve, é aquele que a gente honra todos os dias, aquele que a gente agradece todos os dias, é Ele que faz a gente prosperar. O dinheiro é só um bem material, mas se a gente não tiver aquele que controla todas as coisas, não adianta, nosso dinheiro some. Quando a gente esquece de agradecer, fica nosso bolso fica furado. Quando a gente coloca o dinheiro some, faz assim, você não tem mais dinheiro para nada.
Mas quando você passa a entender o poder da gratidão, você começa a entender uma chave, aonde você começa a abrir portas que você jamais imaginou. Aí você começa a entender que Deus começa a te abençoar. Não é você que quer abençoar os outros, mas Deus usa a sua vida para abençoar outras pessoas. E quando você começa a ser abençoado, Deus olha para você e continua abençoando você, para você abençoar outras pessoas, e a sua vida é abençoada também. E você começa a prosperar de uma forma que você não vê, você não imagina, que as pessoas, os ímpios não conhecem. E quantas vezes Deus tem nos abençoado dessa forma, que a gente fica, nossa, mas sobrou dinheiro no final do mês, eu achei que não ia sobrar nada, e aquele dinheiro que sobra, a gente pega e fala, vou guardar. E quantas vezes eu já tive experiência com Deus, de eu falar, passou todos os meses, sobrou um dinheiro na minha conta, e Deus falou assim, e aí, o que você vai fazer agora? Aí eu parei, eu falei assim, acho que eu vou guardar. E eu pensei assim, nossa, mas tem a minha conta do mês que vem que eu vou ter que pagar. E Deus falou, mas você não confia em mim? Você não acredita que eu posso prover o sustento? Eu falei, eu creio. Eu falei, entreguei. Eu falei, a conta vai vir, Deus sabe de todas as coisas. Aí chegou no próximo mês, Deus foi lá e me abençoou. Deus foi lá e me abençoou de novo. Deus foi lá e me abençoou de novo. Deus foi lá e me abençoou de novo. E eu sempre fui grato a Deus, e eu conto isso porque Deus, para ficar no coração de vocês, porque Deus Ele faz. No ano passado, eu trabalhava na empresa que eu trabalho hoje, só que eu era estagiário. E quando eu saí de lá, eu saí em dezembro. E a minha empresa não paga nada para quem é estagiário lá. E eu saí só com o salário e acabou. E passou janeiro, fevereiro, e eu voltei a trabalhar em março. Quando eu voltei a trabalhar em março, eu falei, Senhor, estou aqui de novo, mas vou continuar sendo grato ao Senhor por tudo que o Senhor fez na minha vida, que eu nunca deixei de agradecer a Deus, todas as empresas que eu trabalhei, eu nunca deixei de ser grato à presença de Deus. E assim que eu entrei, eles já sabiam todos os meus dados, tudo, e eu entrei no dia 3, e quando foi no dia 15, eu recebi um depósito na minha conta, e me chamaram lá no RH. Aí eu falei, meu Deus, problema, defeito. Cheguei lá no dia 15, fui lá no RH, eles falaram assim, olha, a gente depositou uma ajuda para você, como você ficou esse tempo fora, e a gente queria falar para você que a gente esqueceu de dar o cartão presente da empresa, e o seu vale aniversário. Aí eu falei, mas meu aniversário foi em janeiro. Ele falou, não tem problema, a gente deixou guardado para você. Aí eu falei, se não foi Deus que fez isso, eu falei, o restante não vai acreditar, mas eu tenho certeza que foi Deus que fez isso. Aí o cara falou assim, eu nunca vi, aconteceu uma coisa dessa nessa empresa. Eu falei, então é a primeira vez que você vê, porque teve um servo de Deus que estava lá, e Deus foi lá e me abençoou. Sabe por quê? Porque no momento da adversidade, no momento difícil que eu perdi meu emprego, eu não olhei e falei assim, não, perdi o emprego, eu não vou deixar de agradecer a Deus. Não, a primeira coisa que foi, quando depositou o meu salário, eu fui lá e falei, Senhor, a minha parte está aqui, a parte do Senhor aqui, que o Senhor me abençoou, está aqui, na sua mão. E eu continuei abençoando a casa de Deus, mesmo sem ter condições, mas eu fui abençoando porque Deus me abençoava. Deus usava a vida de alguém para ir lá e tocar em alguém, falava assim, Gabriel, eu vou te abençoar. Mas eu falei, mas eu não... Você fica sem palavra aí, e fala, não, só estou te abençoando. Vai lá, você está precisando. Senhor, eu estava precisando comprar um tênis. Deus ia lá, usava a vida de alguém, toma um dinheiro, vai lá comprar um tênis lá para você. Mas eu não falei com a pessoa, eu falei com Deus. Mas Deus movimentou a vida de alguém, sabe por quê? Porque eu não deixei de ter gratidão com Ele. Eu não deixei de ser grato pelas coisas que Deus faz. Em nenhum momento eu deixo de ser grato, porque tudo que Deus faz na minha vida eu agradeço. Porque se eu olhar em todas as coisas que Deus faz no meu dia a dia, no meu ano, em tudo que Deus fez, eu olho e posso falar 100% com certeza que foi Deus que fez tudo na minha vida para eu estar até aqui hoje. Em tudo que eu tenho, as coisas que eu tenho, foi Deus que me abençoou. Desde o carro que Deus me abençoou e para trocar para outro, foi Ele que moveu todas as coisas. Era impossível vender o carro que eu tinha antes. Mas Deus tocou no coração de alguém que falou assim, eu não ligo para a situação, não quero saber do jeito que o carro está, só me dá. Se você fosse passar laudo, não passava, não sei nem como é que eu estava andando naquilo que, meu Deus, fui enganado.
Mas Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe que fui enganado, mas quando chegou a verdade, eu falei, ó, o carro tá desse jeito aqui, ó, dessa situação, você tá vendo assim, ó? É esse jeito que tá aí, ó. Pode olhar. Aí o cara olhou e falou assim, rapaz, vamos ver se o cara vai querer. Aí meu pai olhou e falou assim, tá bom. E meu pai continuou negociando outro carro. Eu falei, é fé. É fé. O cara nem deu certeza, é fé. E meu pai foi falando lá e conversando. E meu pai, negociador, negocia daqui, negocia de lá, negocia daqui. Meu pai foi negociando. Meu pai é um bom negociador. Ele vai negociar lá o extra lá, vocês vão ver. Daqui a pouco nós está lá também. E ele lá, tal, conversando, e o cara, o carro tá assim, 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 defeito. Foi falando, só defeito, não tinha nada coisa boa, só defeito. Defeito disso, defeito daquilo. Aí, o cara do outro lado da linha falou, só manda pra cá. Aí eu falei, glória a Deus mesmo. Aí Deus foi lá, trabalhou, fez a obra, Deus foi lá e abençoou. Aí uma coisa que eu sempre aprendi com meu pai, quando Deus abençoa, aí a gente não pode ficar assim, igual, Deus me deu um outro carro, aí eu não vou ficar lá assim, não vou levar os irmãos na igreja não, porque vai sujar o banco, vai amassar o banco. Meu pai sempre me ensinou, tá lá, Deus te deu, é para usar na obra. Então eu coloco 50 pessoas dentro do carro e vamos levar nos lugares aí, vamos deixando nas casas, vai abençoando, vamos deixando aí, os jovens que o digam, né, quando entra lá no meu carro, um monte de gente um em cima do outro, até no porta-mala, aí nós aí deixa nos lugares, mas Deus abençoa, e eu não posso deixar de fazer algo, porque eu acho que é um bem material, porque se eu perder hoje, perdeu, Deus vai dar outro dia, mas o que eu devo fazer? Zelar pelas coisas que Deus me dá, então eu devo ser grato a Deus por tudo que Ele faz na minha vida, não é porque Deus me deu algo que eu vou ficar, não Senhor, eu não vou fazer isso, eu tenho, coitadinho do meu carrinho, vai amassar o banco, vai estragar a suspensão. Se Deus deu, Deus dá condição para trocar, Deus dá condição para você arrumar. Nós temos a nossa oficina da Rede Top aí, que Deus abençoa o Leandro, para a gente poder levar lá, comprar as coisas lá, leva lá, Leandro, troca aí para nós aí, o Leandro vai lá e abençoa a nossa vida, troca. Se você quiser trocar o óleo do seu carro aí, tá a promoção lá na Rede Top. Mas Deus continua nos abençoando em todos os momentos, e a gente não pode deixar de agradecer a Deus. Entenda, quando você entender essa parte da gratidão, você começa a entender que a sua vida começa a ir para frente. Às vezes a sua vida está girando em círculos, porque você esquece de agradecer a Deus. Seja grato a Deus por tudo que Ele fez na sua vida, por tudo que Ele faz, porque Deus tem suprido todas as suas necessidades, Deus tem feito tantas coisas na sua vida. E uma das coisas que as pessoas têm esquecido de fazer, que é tão simples, é de a gente estar na casa de Deus, agradecendo a Ele por tudo que Ele tem feito por nós. Uma das coisas que eu mais gosto, assim, de estar é no domingo, louvando a Deus, cantando, adorando a Ele. E um negócio legal que eu acho, assim, que falta muito nas pessoas, é as pessoas entenderem o poder da oração. A gente tem consagração, a gente tem na terça-feira, e é tão bom a gente estar adorando a Deus em comunhão, a gente está orando a Ele. E às vezes é algo tão simples que a gente esquece de fazer. Por mais que você estava uma horinha aqui adorando a Deus, uma horinha aqui você está orando, engrandecendo o nome dEle, Deus vai mudando as situações, vai mudando as histórias. A igreja só avança quando ora. Vocês só estão aqui hoje porque tem pessoas que oram pela vida de vocês. E a gente esquece de fazer isso. Às vezes a gente está, estou muito cansado para estar na casa de Deus. Mas a gente não está cansado para a gente fazer uma viagem. A gente não está cansado para a gente sair para tal lugar, para ir para algum lugar. E uma das coisas que eu agradeço a Deus que eu nasci com essa característica é eu sempre estou cansado para sair, mas para ir para a casa de Deus não. Quando alguém fala para mim, vamos sair para o shopping, eu já penso, meu Deus, dirigir, chegar lá, estacionar, muvuca, pessoa, gastar dinheiro, eu vou ficar em casa. Agora vamos para a casa de Deus, vamos ali. É igual minha mãe ontem, falou para mim, vamos ali na conferência, eu estava morrendo de dor de cabeça, mas minha mãe falou, não tenho ninguém para dirigir. Aí eu peguei e fui dirigir para ela, fui lá, pegamos 3 horas de trânsito, mas Deus é bom, recebemos lá,
a palavra de Deus queimou no nosso coração, saímos de lá agraciado, 2 horas de trânsito para ir e 3 horas para voltar. Eu nunca andei a marginal inteira 5 km por hora. Mas Deus é bom. Recebi o que tinha para receber, mas eu não medi esforços para estar na casa de Deus. Então a gente deve entender isso, que ser grato, a gente não deve ficar medindo as coisas, não, é para Deus. Porque Deus, para te abençoar, Ele não mede esforços para te abençoar. Quando é para te curar, Ele não mede esforços para ir lá e colocar a mão dele sobre você e te curar de uma doença. Então a gente deve entender que nessa manhã a gente deve ser grato a Deus. Em Salmo 136, versículo 1, diz assim: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, e seu amor dura para sempre. Não se esqueça, o amor de Deus dura para sempre sobre nós. Continue dando graça ao Senhor, sendo grato por tudo que Deus tem feito na sua vida. Porque você só chegou aqui hoje porque você tem um Deus que te ama, um Deus que te abençoa, um Deus que cuida de você e te livrou de várias situações durante esse ano e vai continuar te abençoando. Porque eu tenho certeza que o ano de 2025 vai ser o ano que a gente vai prosperar muito nesse lugar. Vai ser um ano onde a gente vai chegar em lugares que a gente jamais viu e jamais imaginou. Porque enquanto eu lia essa palavra, enquanto eu pregava, Deus me abriu a minha visão para enxergar o novo lugar que a gente está lá. Ainda não chegou no tempo físico, mas no mundo espiritual já está todo desenhado a nova casa. Ela já está com as cores da ICP, ela já está com os banners lá da ICP, o letreiro enorme da ICP usado, está escrito lá. Já está tudo projetado no mundo espiritual. A igreja como vai ser, as cadeiras como é que vai estar, o púlpito vai estar tudo, já está tudo montado no mundo espiritual. Só falta a gente chegar no físico. Mas eu tenho certeza que o próximo ano é o ano onde a gente vai avançar, a gente vai prosperar. E como foi liberado nessa conferência, esse ministério vai avançar muito. Porque a gente vai ser um povo grato ao Senhor. E conforme a gente for sendo grato ao Senhor, Ele vai continuar abençoando mais e mais e mais e mais as nossas vidas. Porque você acha assim, não, só o ministério prospera e é só isso. Não, porque quando o ministério prospera, a sua vida também prospera. Porque quando o ministério avança, a sua vida também avança, porque você faz parte dele. A gente não avança, o nosso ministério não avança se a gente não avançar também. A gente é um corpo, a gente é unido. Um corpo só anda quando a perna e o pé e os dedos, eles fazem um movimento para a gente ir para frente. Os nossos músculos e o nosso cérebro e o coração manda o sangue para nossas pernas e o cérebro manda os comandos para os músculos, para os ligamentos, e ele vai para dar o primeiro passo. É assim que funciona a igreja. O Espírito Santo nos conduz lá de cima e o Espírito Santo vai nos dando graças, Jesus vai nos abençoando e a gente vai avançando, porque a gente é um corpo e a gente anda junto. Então não se esqueça, continue agradecendo a Deus. Continue agradecendo por tudo que Ele tem feito. Eu chamo o Ministério de Louvor aqui para cima. E nessa manhã, você pode ficar onde você está aí, eu peço que você coloque de pé. Você coloca a mão no seu coração. E você vai tirar esse momento para você agradecer a Deus por tudo que Ele fez nesse ano. Por todas as coisas que Deus fez. Comece a agradecer a Ele por tudo que Ele faz na sua vida. Porque a gente tem esse momento para agradecer. Por todas as coisas que Deus fez no nosso ano, no nosso meio. Então coloca a mão no seu coração e comece a orar agora.